Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Rômulo e cara, eu vou apresentar um RTS para vocês com algumas particularidades que eu acho interessante, mas eu vou deixar a decisão para vocês. Roda a vinheta. Meu povo, a gente está aqui dentro de Age of Monarchy, Era da Monarquia, tá? Antes da gente começar a falar do jogo, eu vou pontuar algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu vou pontuar, ele é um jogo que não é desenvolvido ou foi desenvolvido por uma grande indústria aí de games, tá? Deixa eu só diminuir aqui o volume, galera. Não foi desenvolvido por uma indústria gigantesca de games. Esse jogo ele foi desenvolvido, durou uns 4 a 5 anos para ele ser desenvolvido, e ele foi desenvolvido por 3 pessoas. É isso aí, ele foi desenvolvido por 3 pessoas, e o jogo está disponível na nossa Google Play. Ele não vai trazer para vocês gráficos exuberantes, ele não vai trazer para vocês batalhas empolgantes, mas ele vai trazer o que ele promete, um RTS padrão do que a gente tá acostumado aí a jogar, como Rise of Kingdoms, Infinite Kingdoms, Call of Dragon, mas não vai trazer a magnitude, aquela beleza que vocês estão acostumados. E foi isso que me conquistou no jogo, cara. A simplicidade dos desenvolvedores em fazer um jogo com gráficos simples, mas otimizados. Vai rodar em qualquer dispositivo. Ele é muito leve. Ele é muito leve. A gameplay eu não vou dizer que a gameplay é divertida, porque ela é bem simples, mas ela é bem solta, ela é bem fluida, né? Você não tem nada que vai pesar ou atrapalhar ou travar a sua jogabilidade, tá? Ele é um jogo, como eu falei para vocês, no mesmo molde do que a gente conhece dos demais RTS, tá bom? Porém, cara, por ele ser simples, e repetindo novamente, a gente não vai ter aquelas batalhas instigantes, tá? Eu achei ele mais otimizado e mais organizado do que os jogos que a gente conhece, tá? Eu logo vou falar de um ponto negativo nessa organização, mas de cara você pode ver, olha como é que ele limpa a tela. Eu não tenho 350 milhões de botões aqui, tá vendo? Eu não tenho nada que fica me poluindo muito a tela. Eu acho isso bem interessante. Vou mostrar aqui de cara para vocês a luta, tá? E a luta aqui é bem interessante. Você pode ver que eu posso correr atrás aqui de pesquisar aqui lenhadores, né? Para pegar a lenha na floresta aqui, pegar ouro na mina, na fazenda pegar alimento e lutar contra os rebeldes, né? Na parte de luta com os rebeldes aqui, cara, você pode ver que o negócio ele é bem simplesinho. Deixa eu até diminuir aqui, tá vendo? Ó? Não tem muito detalhe. Cara, que eu te falei, é simples. Eu não achei um mapa feio, velho. Eu achei um mapa simples. Tá vendo? Olha a simplicidade disso, cara. Tá vendo? E você vê aqui as arvorezinhas, tem sombrinha, tá vendo? Cara, simples e otimizado. A batalha é aquela batalha sensacional? Não, cara. É objetivo. Vai lá, bateu, matou, acabou. Né? Tem animação? Não. Não tem aquela animação elaborada. Tem o padrão que a gente já tá acostumado nos jogos, mas com mais simplicidade e melhor otimizado. Os prêmios são generosos. Você pode ver que além de ganhar XP para o comandante que tá levando a tropa, eu também ganho aceleradores, eu ganho gema. Cara, esta gema não é o rubi, o diamante que vocês estão pensando que é aquela moeda de troca no jogo, aquela moeda que você compra com dinheiro. Não, esse rubi, ele tem sim a sua função dentro do jogo, mas não é a coin, a moeda com dinheiro, tá? A gente vai falar dessa moeda daqui a pouco. Mas sim, você ganha gema, XP, acelerador, além das outras coisas que o jogo te entrega aqui. Você pode escolher qual comandante você quer que vá junto com as tropas aqui para fazer esse embate, né? Por exemplo, posso mandar esse cara aqui, ó, vai lá, ele vai lutar. E, cara, da minha maneira, eu instalei o jogo agora. Não tem nada de evolução nem nada. Eu mandei os caras ali atacar, não mandei? Aí eu posso vir aqui, por exemplo, e mandar pesquisar ouro. Vamos lá, vou procurar aqui o ouro aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou pegar esse cara aqui, ó. Vai lá. Vai catar ouro. Ah, tô precisando aqui, deixa eu ver aqui de carne. Eu venho aqui, procuro, mando aqui, vamos lá. Já mandei, né? Já mandei o cara vir pra cá. Então o cara vai
Mandei mesmo? Não, mandei não, desculpa, mandei não. Vamos aqui. Ah, não, ele tá pedindo lá em cima que o cara tá lutando ali, né? E você tem a capacidade de mandar as suas tropas tanto atacarem quanto coletar. Isso logo no início do jogo. Você não precisa de evoluir X níveis para você ter, por exemplo, 2 tropas no campo de batalha. Isso eu achei bem interessante. Óbvio que você vai evoluindo, você vai colocando mais pessoas aqui para fazer a parte de... Vamos botar aqui para luta, vamos? Você vai colocar mais pessoas para colocar aí no campo de batalha, tanto para lutar quanto para coletar. Mas isso é primordial em jogos de estratégia. Você tem uma tropa para atacar e uma tropa para coletar. E às vezes, quando você começa o jogo, em alguns RTS, por exemplo, como Viking Rise, você não consegue fazer isso. Você tem que ter uma tropa só no mapa, e você tem que evoluir o seu centro da vila ali, para você colocar uma tropa para atacar e uma tropa para coletar. Isso eu achei legal. Tá vendo? Na simplicidade, eu achei isso bem interessante. E eu já ganhei XP, ganhei acelerador e ganhei aqui carne, que era até o que eu tava querendo ali coletar, tá? O mapa em si é bem simples, beleza? Ó, vou mostrar para vocês aqui. O mapa ele é bem simples, eu acho que merecia aí um desenvolvimento mais legal, mas isso é coisa pra gente falar mais pra frente, tá bom? Vamos voltar aqui para a cidade. Então a cidade, na sua simplicidade, ela vai te ajudar e muito na sua gameplay, tá? Eu estou dentro de uma aliança aqui. Uma aliança, eu ia falar latina não, mas ela é latina. Uma aliança latina, ia falar sul-americana, mas não, é latina. Uma aliança latina aí, aonde que a gente pode aqui ajudar na parte de evolução da aliança, mas tem uns pênaltis aqui que eu vou falar para vocês aqui mais tarde. Mas lembrem, cara, o que eu falei para vocês, é um jogo que foi desenvolvido por 3 pessoas, tá? Então, só recapitulando, eu achei os gráficos mais otimizados do que o que a gente conhece dos jogos aí que a gente está acostumado a fazer, tá? Eu vejo um grande potencial para esse cara crescer e tem poucas pessoas jogando o game, então é a hora de você aproveitar o ápice do jogo, ou seja, aproveitar que os desenvolvedores vão começar a evoluir mais no jogo e você crescer, acompanhar essa evolução do jogo junto com seu poder e seu castelo, né? Afinal, é uma era da monarquia, né? Você erguer a monarquia junto com o desenvolvimento do jogo. Os desenvolvedores, eles estão escutando o que a galera tá falando. Você pode observar isso na própria Google Play. Você vai lá na Google Play e vai ver que os caras colocaram de resenha lá. E os caras responderam, os caras respondem mesmo. Teve um lá que eu achei interessante, que ele até falou mal do jogo. E o desenvolvedor falou assim, amigo, o que você achou ruim no jogo? Fale, pontue, para que a gente possa melhorar. Cara, eu achei isso sensacional. Porque é o seguinte, falar mal de uma coisa é muito fácil. Agora, você identificar melhorias e apontar as melhorias é difícil, né? Exige um pouquinho de cérebro para fazer isso. Falar mal, qualquer porco fala. Mas falar bem é complicado, né? Exige pensamento e poucas pessoas têm essa capacidade, infelizmente, né? E eu achei interessante os desenvolvedores ali pegarem uma crítica que foi completamente destrutiva, não foi uma crítica construtiva, e eles transformaram numa crítica construtiva. Eles falaram pro cara, você não gostou? O que você não gostou? Fala pra gente que a gente pode otimizar, a gente pode melhorar. Porque o que ele não gostou pode ser o que eu não gostei. O que você não gostou. E os caras desenvolvem e melhoram o jogo para agradar o cara que reclamou e a gente que pensou em reclamar. Achei isso sensacional. Então os caras estão se preocupando com o jogo. Você pode vir aqui na descrição do vídeo e ver os links das redes sociais deles. Vocês podem reclamar, né? Ou sugerir melhorias na própria Google Play, na sua resenha, ou lá no Discord, Instagram dos caras. Discord acho que eles não têm, acho que é Facebook. Para você sugerir essas melhorias e eles, cara, poderem aplicar isso no jogo, tá? Bom, outra coisa que eu tenho que falar. É demorado, tá? É demorado aqui a parte de construção, tá? É bem demorado aqui a parte de construção do jogo. Só que é o seguinte, isso é padrão de qualquer jogo que você participe, nesse estilo. Se você é uma pessoa que não agrada desse tempo, eu tenho que esperar, recurso é limitado. Se você não gosta desse estilo, então esse jogo não é para você.
né? Você pode quitar o jogo. Agora, se você é um cara que gosta de jogo de estratégia, que gosta realmente de explorar esse tempo que você tem com outras coisas e desenvolver dentro desse jogo, esse é o seu jogo, tá bom? Bom, ele não tem só pontos positivos, tá bom? Ele tem pontos negativos. E alguns pontos negativos eu vou pontuar aqui, alguns para mais, outros para menos, tá? Vou começar com ponto negativo moderado. O ponto negativo moderado dele é o simples fato de você ter limitação nos construtores, tá? Por exemplo, eu tô com um construtor ali fazendo ali, vou até pedir ajuda aqui pra galera aqui, vamos lá, meu filho, dá ajuda aí. Então, eu tenho esse cara aqui construindo, eu tenho esse bicho aqui que é nível 3, eu tenho esse aqui que é 5, eu tenho esse aqui que é 5, então eu vou subir esse cara para nível 5. Vocês vão ver que eu vou conseguir aqui, se eu tiver recurso, né? Depende de recurso aqui. Vamos ver se eu consigo recurso, né? Bom, beleza. Eu vou subir ele aqui para nível 4. Bom, ó, beleza, eu consegui. Mas por que que eu consegui? Porque eu comprei com gema. Eu comprei com gema, com rubi, um outro construtor. Mas vamos, isso é padrão de qualquer outro jogo. Calma, jovem gafanhoto. Deixa eu acabar de beber aqui minha birita. Você só esperou molhar o bico. Deixa eu beber um negócio para você entender. Esse segundo construtor que eu adquiri, ele é temporário. Ele é por 24 horas. Então eles não entregam um segundo construtor fixo no jogo. Esse segundo construtor é temporário e você precisa de gema para fazer isso, tá? Assim como outras coisas aqui no jogo, você vai precisar de gema para poder evoluir, tá? Muita coisa aqui você consegue acelerar usando o rubi, tá? E o rubi, você consegue ele através da loja, tá? Só que ele não vem sozinho, ele vem com a coin, que é o mercadinho aqui dessas moedas, tá vendo? E quando você vai comprar essas moedas, é aí que você vai ver o... Como é que eu posso dizer? Oh, Jesus, fugiu o nome do negócio, rapaz. Cara, fugiu o nome da palavra, mas é o comércio. É o comércio que tem dentro do jogo para os desenvolvedores. Como eu falei, não é uma grande empresa. São 3 pessoas que desenvolveram o jogo. Os caras precisam de viver, né? Que é o salário deles para manter o jogo, né? E precisa também de verba para manter o jogo funcionando, né? E aí é que você vem na parte aqui de microtransação. E aí você vem nas microtransações do jogo, onde você pode comprar 400 dessas coins, essas moedas aqui, e automaticamente você ganha 4.000 de diamante, que vai ser bem útil para você no jogo, tanto para acelerar as construções, como para comprar um construtor, evoluir em outras coisas dentro do jogo, tá? É a microtransação do jogo. Então você tem aqui 900 de moeda e ganha 9.000 de diamante, 2.400 de moeda e você ganha 24.000 de diamante. É onde os caras vão fazer o dinheiro deles, tá? Você achou caro? Cara, esse coração, 3 pessoas para sustentar esse cara aqui, tem que ter uma grana, né, velho? Eu não achei justo. Achei justo pelo esforço e reconhecimento que os caras fizeram. Povo, não sei quem são os 3, não conheço a desenvolvedora, não estou ganhando absolutamente nada para falar dos caras. Só estou reconhecendo o serviço que eles fizeram, tá? Então não achei caro, achei interessante. Para quem gosta do gênero e do estilo, vai se dar muito bem, tá? E outra coisa, né? Aqui você tem o fundo de crescimento. O fundo de crescimento, à medida que você vai evoluindo aqui, tá vendo? Você vai ganhando também gemas e N outras coisas. Mas você também pode alegar, ou seja, você pode summonar, não, você pode requisitar através de diamantes que a gente ganha no dia a dia aqui também, tá? E você pode subir isso daí comprando as coins ou usando o fundo gratuito, que é o de baixo que vocês estão vendo aqui. É como se fosse um passe, tá? Como se fosse um passe. Além de você ter os prêmios que você aí, tem uns pacotão aqui, né? Além de ter os prêmios que você ganha todo dia de graça, tá bom? E você pode convidar o seu amigo para que você também ganhe recursos dentro do jogo, tá? Gente, assim, eu não vou jogar. Tá até aqui a minha referência, né? Tá até aqui a minha referência, caso vocês queiram, mas assim, nem use, cara, porque eu não vou jogar, eu só estou apresentando o jogo para vocês, porque eu acredito que esse jogo merece, cara. Ele merece uma divulgaçãozinha, é um jogo bem gostoso, simples, com gráficos simples, mas porém, cara, bem otimizado. Acho o jogo muito otimizado, tá? Eu, sim, tô vendendo um peixe do caramba, eu não conheço ninguém da desenvolvedora, mas eu achei muito bonitinho o jogo, cara. Me lembrou muito aí
os jogos que eu comecei no PC, tá 5.0, né, irmão? 5.0 aqui já rodou muito aí na parte de games. Cara, e voltando aqui pro lado positivo, né? O primeiro que eu destaquei, desculpa, negativo, o primeiro que eu destaquei foi esse, que é eles não entregam aí uma fila fixa de construtor. Mas é o ganha-pão dos caras, então não tira o mérito. Porém, tem pontos negativos aí que acho que se eles melhorassem, se eles seguissem essa dica que eu vou dar aqui, que eu já falei para eles lá, talvez a segunda fila de construção possa ser fixa. A primeira coisa que eu falei com eles lá, que eu acredito que deveriam fazer aqui no jogo, é colocar mais eventos. Coloque mais eventos no jogo, né? Porque vai chegar um determinado momento, você chega no nível 10 ali do seu castelo, praticamente você não tem mais nada para fazer, né? Porque o jogo tá no início, irmão. Nós estamos pegando um jogo em desenvolvimento, assim. Ele tá pronto, né? Ele tá jogando, mas ele pode sofrer upgrades, ele pode sofrer atualizações, expansões, e eu acredito muito que esses caras aí, essas 3 pessoas, né, podem fazer isso no jogo através de sugestões da comunidade. E cara, colocando mais eventos, e alguns eventos até pagos, ele pode entregar pra gente, ele pode entregar, nem cobrar, ele pode entregar pra gente a segunda fila de construção, porque ele já vai ter nos eventos um meio de suprir aquela monetização, aquela microtransação que ele tinha com a pessoa alugando por 24 horas a segunda fila de construção, né? Então um ponto negativo aí foi a falta de evento. Um outro ponto negativo que eu achei no jogo é a falta de interatividade dentro da campanha aqui, dentro da aliança, né? Você pode ver que a gente tem aqui a parte de conquista de território, né? Que é a zona da aliança, onde você vai construir ali os recursos, as bandeiras, esticar, é padrão que a gente tem de jogo mobile, né? A gente tem aqui as tecnologias que a gente tem artefatos que nós vamos pegar aí no mapa, só que é o seguinte, eu não tenho um boss da guilda, eu não tenho nenhuma campanha aqui que eu possa fazer em conjunto com membros da minha aliança, então eu acredito que isso deixou a desejar, mas pode ser incluído em novas implementações dentro do jogo. Além do mapa, né? O mapa achei bem feiozinho também. Feiozinho não é de boniteza, feiozinho de simplicidade. Eles poderiam dar mais vazão aqui para esse mapa, fazendo com que ele fique melhor e mais explorável aí para nossa jogatina, para nossa própria gameplay, tá? Cara, até então foram estes os pontos negativos que eu achei no pouco tempo que eu joguei do game. Mas no mais, ele é um jogo bem parecido com o RTS que a gente consegue jogar, porém eu gostei dele. E eu achei por obrigação divulgar o jogo e trazer para vocês aí, pra galera que gosta do estilo, tá? Esse jogo não vai agradar qualquer um, vai agradar quem gosta do estilo desse tipo de jogo, beleza? Não esquece de deixar aquele like maroto aí, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui, deixe o seu comentário falando o que você achou do jogo, eu fui, até os próximos vídeos. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.